Os três espíritos do homem. O homem é frequentemente chamado de Filho de Deus, e também conhecido como o Templo de Deus. Isso ocorre porque a alma do homem, o centro de seu ser, é uma parte individualizada de Deus que veio à Terra com uma missão designada por Ele, conforme declarado antes. Este é o espírito primário do homem. Após o nascimento, outro espírito, que é de natureza animal, entra no corpo. Isso é chamado de espírito secundário. Normalmente, cada ser humano tem um espírito secundário, mas às vezes, embora muito raramente, um indivíduo tem um reboque ou mesmo três espíritos secundários. Eu sei que isso é difícil para a maioria das pessoas que vivem hoje aceitar. Provavelmente a maioria deles ri de tal ideia, como sendo ridícula e deixa por isso mesmo. No entanto, passei a compreender a verdade imutável por meio de muitas experiências que tive ao longo dessa linha, bem como por meio da revelação que recebi de Deus, portanto, é impossível para mim negar os fatos. O espírito primário, por ser de natureza divina, é o centro da consciência espiritual, enquanto o espírito secundário é exatamente o oposto. É de natureza má. E é a fonte de todas as ideias negativas. Existe ainda outro espírito, além do primário e do secundário, que está em contato com o indivíduo. Este é o seu espírito guardião. No Japão, ele é selecionado entre seus ancestrais, com o objetivo de protegê-lo quando ele nascer na Terra. Às vezes ouvimos falar de pessoas que foram milagrosamente salvas de algum perigo, ou que receberam algum tipo de aviso, talvez por meio de um sonho premonitório ou um lampejo de intuição. Tudo isso foi devido a espíritos guardiões. Além disso, artistas que estão prestes a criar belas obras, e inventores que estão desenvolvendo novas ideias, geralmente recebem uma espécie de inspiração. Eles também vieram de espíritos guardiões. Existem muitas pessoas, cujos desejos legítimos foram realizados, que receberam bênçãos maravilhosas por meio de sua fé. Estas são as obras de Deus, que está agindo por meio dos espíritos guardiões. Existe uma expressão que diz, a sinceridade move o céu, ou o verdadeiro amor e a devoção alcançam Deus. Os seus meios, que Deus envia suas bênçãos a tais indivíduos de confiança através de seus espíritos guardiões. Deus e outros seres divinos existem? Meu conhecimento da existência do Espírito e dos seres espirituais, levou à minha revelação de Deus da maravilhosa terapia japonesa. Com isso, fui despertado para a verdade básica de que, uma vez que o corpo espiritual é purificado, o corpo físico fica equilibrado. Acredito que isso oferecerá uma ótima sugestão, para a nova civilização que se aproxima. Na verdade, causará uma tremenda revolução científica, pois quando essa verdade for aplicada a qualquer um, não apenas a cura de doenças físicas, um progresso incrível será feito em direção ao bem-estar da humanidade. Não apenas isso, quando a pesquisa desta verdade for desenvolvida mais adiante, podemos imaginar que a verdadeira natureza da religião será eventualmente descoberta. A controvérsia sobre se Deus existe ou não existe, há milhares de anos sem qualquer solução e, portanto, é uma questão antiga e nova. Escusado será dizer que é natural que, quem procura considerar os espíritos do ponto de vista material não seja capaz de compreender Deus, que é espírito, invisível e intangível aos sentidos físicos. Por meio da ciência espiritual que defendo, entretanto, todos serão convencidos da existência de Deus. Todos também encontrarão as respostas, para perguntas relativas a muitos aspectos do desconhecido, como vida após a morte, reencarnação, condições no mundo espiritual, que chamo de segundo mundo, e fenômenos espirituais. Acho que eu deveria explicar primeiro, como minha maneira de pensar foi alterada de meus pareceres anteriores às minhas convicções atuais. Quando eu era jovem, era um materialista extremo. Para mostrar o quão materialista eu era, até a idade de cerca de 40 anos, nunca tinha adorado nenhum ser divino.
Meu pensamento sobre isso era, que os objetos de adoração nos santuários, nada mais eram do que espelhos, pedras ou pedaços de papel, nos quais algum caractere estava escrito, e que eram colocados em recipientes, em forma de caixa feitos por carpinteiros ou marceneiros. Os homens os adoravam de maneira reverente. Como poderia haver algum significado neles? Nada poderia ser tão bobo quanto isso, pensei. Além disso, os objetos de adoração nos templos budistas eram imagens de Kannon ou Buda Amitabha, ou Buda Shakyamuni, pintadas por artistas em folhas de papel, ou figuras esculpidas em madeira, pedra ou metal. Além disso, esses Budas não saíram realmente, mas eram apenas produtos da imaginação do homem. Portanto, eram ainda mais sem sentido. Tudo isso não passava de adoração a ídolos. Essa era a minha estimada opinião. Naquela época, também li a teoria de Rudolf Elkin, um filósofo alemão. Aconteceu mais ou menos assim. O homem, por natureza, possui um instinto que não pode ser satisfeito a menos que ele adore algo. Por isso, o homem faz algum tipo de ídolo com as próprias mãos, monta-o, adora-o e goza de autossatisfação. Como prova disso, quando as pessoas fazem oferendas de agradecimento nos altares, elas os colocam de frente para si mesmas, em vez de virá-las para os objetos de adoração. Concordo plenamente com a opinião desse filósofo. Meu pensamento afetou meu conceito de outros países também. Ao observar o estado real do mundo, descobri que os países com muitas igrejas e templos antigos pareciam estar em declínio, enquanto aqueles com poucos estavam alcançando um crescimento tremendo. Portanto, parecia-me que santuários, templos e igrejas eram na verdade obstáculos para o desenvolvimento de qualquer país. Naquela época, porém, eu fazia doações mensais para o Exército de Salvação. Um pastor cristão me visitava de vez em quando, e tentava me persuadir a me tornar cristão. Ele me disse: a maioria das pessoas que fazem contribuições para o Exército de Salvação são membros da fé cristã. Mas você não é e ainda contribui. O que o leva a fazer isso? Minha resposta foi: o Exército de Salvação ajuda os condenados libertados para a reforma, ajudando-os a se tornarem bons cidadãos. Se não houvesse Exército de Salvação, um deles poderia entrar em minha casa e roubar algo. Entre outras coisas, o Exército de Salvação está ajudando para evitar isso, então não é justo ser grato por sua ajuda, e fazer algo para ajudar em tal projeto? Eu fiz várias outras coisas semelhantes a isso. Minha maneira de pensar naquela época era que queria fazer boas ações, mas ainda não acreditava em Deus ou em seres espirituais. Acho que você entende do que foi dito acima, como minha convicção era forte, de que não devemos acreditar em nada invisível. Naquela época, eu era muito bem-sucedido nos negócios, e estava no auge da minha prosperidade. No entanto, um grande revés logo me atingiu, devido a um funcionário desonesto. Para piorar tudo, minha primeira esposa faleceu naquele período. Além disso, fui à falência e tive minha propriedade anexada várias vezes. Nessas circunstâncias miseráveis, eu me sentia como se tivesse sido jogado em um poço sem fundo. Isso me levou ao que muitas pessoas em condições semelhantes buscam: religião. Não pude deixar de buscar a salvação no shintoísmo e no budismo, como muitos de meus conterrâneos fizeram. Assim, até eu fui finalmente despertado para o conhecimento espiritual, para a realidade de Deus e de outros seres divinos, para a existência do mundo espiritual e, para a continuação da vida após a morte. Depois que isso aconteceu, ao relembrar minha atitude anterior, pude rir de minha própria loucura. Dessa forma, minha visão de vida mudou completamente. Percebi que nós, seres humanos, estamos constantemente sob o cuidado e proteção de Deus e dos seres espirituais, e que nossas vidas ficam muito vazias até que nos tornamos conscientes de sua existência.
Fiquei surpreso também, com o fato de que oferecer ensinamentos filosóficos e moralistas às pessoas é inútil, sem também ajudá-las a perceber a existência dos espíritos e do mundo espiritual. No sentido acima, espero que você leia esses artigos com a mente aberta e se torne mais esclarecido a respeito dos assuntos espirituais.